Oscar Daniel Bezerra Schmidt, nascido em 16 de fevereiro de 1958, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Ele é considerado um dos maiores cestinhas da história do basquetebol, incluindo o maior cestinha da história do basquete olímpico. Oscar Schmidt começou a praticar basquete após ele ser considerado muito grande na época para jogar futebol. E aí o seu técnico o aconselhou a tentar o basquetebol para ver se ele gostava. E não é que o homem logo de início já se destacou? Com o tempo foi ganhando muita habilidade, incluindo desenvolver um arremesso letal de longa distância. Sua precisão e alcance eram tão impressionantes que lhe renderam o apelido de Mão Santa, apelido na qual ele odeia porque ele diz que preferia que fosse mão treinada, já que diariamente ele arremessava mais de 1000 arremessos. Isso fora dos treinos da equipe na qual ele representava, digo o treino dele mesmo, e que muitas vezes era sua esposa que pegava o rebote pra ele. Isso que é amor de verdade, hein? Já pensou você pegar mais de 1000 rebotes por dia? And then I come to practice again. And I start, practice alone is tough, because you jump, boom, you miss. Tum, 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 tum. And tum, tum, tum. It's terrible. And then I say to her, Chris, it's so hard to be alone there. You could come to me, we can talk. You can pass the ball to me if you want. And then he came the first day, passed the ball. His arms hurt. She never did that. The day after, she came again, passed the ball again. 1 week, passing me the ball every day. 1 month. Pass me the ball every day. I say, I'm gonna marry her. Aos 17 anos, ele já conseguiu integrar a seleção brasileira e participou do primeiro campeonato mundial de basquete, em 1978. Realmente, na época, Oscar Schmidt estava à frente de seu tempo. Ele tem 2,5 metros de altura e conseguia arremessar como se fosse um terceiro Splash Brother. Ao longo de sua carreira, Oscar chegou a jogar por vários clubes brasileiros e também equipes internacionais. Oscar jogou pelo Palmeiras desde 1974, ingressou o Sírio em 1978, logo em seguida foi para o clube italiano Caserta em 1982 até 1990, jogou pelo Pavia em 1990 até 93, pelo Fórum Valladolid em 1993 até 1995, voltou ao Brasil pelo Corinthians em 1995 até 1997, jogou pelo Bandeirantes Barueri de 97 a 99 e encerrou sua carreira jogando pelo meu Flamengo em 1999 até 2003. E aqui vai uma curiosidade, eu tenho uma foto com o Oscar Schmidt quando eu ainda era criancinha. Incluindo um autógrafo também nessa camiseta. Incluindo a equipe italiana Caserta, que foi uma equipe na qual ele alcançou um grande destaque e foi o melhor período de basquete de sua carreira. Inclusive, o nosso querido Oscar, ele jogou muitas vezes contra o pai de Kobe Bryant, Joe Bryant, que inclusive levava o pequeno Kobe para os jogos que ficava arremessando na hora do intervalo. Segundo Oscar, ele sempre ganhou do pai do Kobe e por esse fator chegou a ter a admiração do próprio Kobe e o Kobe até torcia para a equipe do Oscar. Inclusive, seu pai pegava no pé falando, rapaz, você tem que torcer para Michael Jordan, Larry Bird. Ele falou, não, eu torço pro Oscar, que sempre ganha de você. Inclusive, fica o corte aqui do podcast MHM na qual ele cita a história. Vou deixar o link deles também aqui na descrição desse vídeo. Porque o Kobe Bryant foi amigo meu. Eu tenho orgulho danado de falar isso. É mesmo? Meu amigo. Mas a primeira vez que eu falei com ele, eu nem jogava mais, eu era comentarista da Globo, na Olimpíada de Pequim. E quem foi que trocou ideia? Eu quis ir no treino dele. Aí ele me viu, fez uma festa danada pra mim, porque eu batia no pai dele todo ano. O pai dele jogou com você na Itália? Ou... Contra mim. E ele falava pro pai, eu sou fã do Oscar. Ele falou, não, Magic Johnson, Michael Jordan. Ele falou, não, você pede pro Oscar todo ano, eu vou continuar torcendo pro Oscar. Oscar ganhou diversos títulos individuais e bateu vários recordes, chegando a ser considerado uma das maiores lendas da história do esporte. Dentre eles tem um marco de 49.737 pontos feitos ao longo de toda a sua carreira. Só por alça de comparação, na data de gravação deste vídeo, ele tem mais de 10.000 pontos na frente de LeBron James, que é o maior cestinha da história da NBA com 38.652 pontos. Oscar já foi 3 vezes campeão da Liga Nacional Brasileira, em 1977, 1979 e 1996. Campeão em 1988
1978 da Copa Italiana, além de ter campeonatos internacionais e sul-americanos em 1979. Foi medalhista de bronze em 1978 pelo Campeonato Mundial em Manila, campeão, como eu já citei, em 1987 pelo Pan-Americano em Indianápolis e 3 vezes campeão sul-americano pela seleção brasileira, em 1977 no Chile, em 83 no Brasil e 1985 na Colômbia. E mesmo assim, sendo o maior pontuador da história da seleção brasileira em Olimpíadas, um arremesso específico em 1988 ainda martela na memória de Oscar. Quartas de final na qual o Brasil perdeu para a União Soviética do lendário Sabonis, União Soviética na qual ganhou nas semifinais inclusive dos Estados Unidos, sendo campeã nas grandes finais contra a Iugoslávia. Inclusive este arremesso, que poderia ter marcado ali um empate ou talvez até uma virada histórica para cima da União Soviética, continua trazendo más recordações para o nosso querido Oscar. Ele inclusive chega a citar sobre esse arremesso no seu discurso para entrar ao Hall da Fama da NBA. Mesmo com quase 50 mil pontos, esses 2 pontos perdidos foram talvez os mais amargos de sua carreira. And we lost against Soviet Union from great Sabonis. We lost at the last shot in 88. And I was the best scorer, I did records, but on that Olympic Games, on that game, I missed the last shot. And that game remains here. That shot remains here. Because I was a terrific three-point shooter. But on the last shot, I was much guarded. I could not shoot from three, and I go inside, and I missed the shot. No foul, and we lost the semifinals. Apesar de seu enorme talento, Oscar nunca chegou a jogar pela NBA. Isso se deve porque no auge de sua carreira, na década de 80, as regras da NBA eram totalmente diferentes e dificultavam a participação de estrangeiros. E caso ele optasse em jogar pela NBA, ele deveria negar em participar de jogos internacionais pela seleção brasileira, já que a NBA proibia todos os seus atletas de participar de competições internacionais. Inclusive, essa regra estava prestes a mudar, começando pelo Mão Santa, mas já já a gente chega nesse assunto. Além disso, Schmidt tinha uma carreira muito bem estabelecida na Europa, onde ele era muito admirado. Realmente, o seu patriotismo e a sua vontade de popularizar o esporte aqui no Brasil fez com que ele recusasse propostas da NBA. Ele teve propostas do Boston Celtics, do New Jersey Nets, atual Brooklyn Nets, do Portland Trail Blazers e do Los Angeles Lakers. Todos esses times demonstraram interesses e fizeram ofertas pelo jogador na década de 80. Inclusive, para quem não sabia, o Oscar chegou a ser draftado pelo New Jersey Nets, como a escolha de número 144 no 6º round do draft de 1984. Mesmo com todo esse interesse do New Jersey, sendo um interesse um pouquinho tardio, com relação ao draft, ele chegou a ir até os Estados Unidos e disputar 5 partidas pelo New Jersey Nets. Partidas na qual, algumas delas, ele foi marcado pelo próprio Charles Barkley e ele anotou 25 pontos de média nessas 5 partidas. Ao final delas, ele decidiu não aceitar o contrato do New Jersey Nets, que desvinculava ele com a seleção brasileira, e optou continuar a jogar no basquete europeu e continuar representando o Brasil nas competições internacionais. Oscar disputou 5 Jogos Olímpicos e ele é o maior pontuador da história das Olimpíadas, com um total de 1.093 pontos nessas 5 edições, de 1980 até 1996. Além disso, o homem foi medalha de ouro no Pan-Americano de 1987, para cima dos Estados Unidos, dentro da casa dos caras em Indianápolis, na qual o Oscar anotou apenas 46 pontos. Inclusive, aqui vai a curiosidade sobre a regra da NBA que o Oscar ajudou a modificar. Até o devido ano, 1987, ouro do Brasil no Pan-Americano, apenas quem representava a seleção dos Estados Unidos em competições internacionais eram jogadores de universidade. Na quadra, contra o Brasil em 1987, tinham 9 futuros jogadores da NBA, incluindo o Hall da Fama David Robinson. Após uma dura derrota para o Brasil nesse Pan-Americano nas finais, chocou a população inteira dos Estados Unidos, que acreditavam que eles continuariam ganhando, já que eles vieram de 37 vitórias seguidas em competições internacionais apenas com seus jogadores de universidade. Essa derrota para o Brasil foi a primeira. Logo em seguida, teve mais 2 derrotas em competições internacionais da seleção norte-americana, o que fizeram com que os norte-americanos repensassem sobre aquela regra da NBA e permitisse que suas principais estrelas disputassem competições internacionais. Assim, futuramente surgiu o Dream Team de 1992, e também permitindo com que futuros jogadores brasileiros passassem pela NBA e continuassem representando o Brasil pelas competições. Leandrinho, Nenê, Varejão e muitos outros. Sua devoção com a seleção brasileira era muito forte, e justamente Oscar foi um dos pilares que promoveu o basquete aqui no Brasil. E mesmo após ele se aposentar, Oscar continuou sendo uma das figuras mais influentes
do basquete brasileiro, inclusive se tornou comentarista esportivo, incluindo ser indicado para o Hall da Fama da FIBA e o Hall da Fama da NBA, na qual ele deu um discurso muito emocionante. Para quem não viu, eu aconselho que você veja. A história de vida de Oscar Schmidt é marcada por um grandíssimo talento e muita dedicação. Com certeza sua paixão pelo basquete e sua decisão de não ingressar na NBA foram decisões muito marcantes. Ele é ícone do basquete brasileiro e sua contribuição com o esporte, tanto dentro como fora da quadra, são admiráveis. Agora, já pensou se na época do auge do Oscar, as regras na NBA fossem mais flexíveis? Já pensou o quanto impactante poderia ter sido Mão Santa para a maior liga de basquete do mundo? Eu quero saber de vocês. Será que o Oscar seria o maior pontuador da história da NBA com seus 47 mil pontos na liga? Deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Conto com seu apoio para se inscrever e deixar aquele like nesse vídeo. Até a próxima e falou!